todo o conjunto de problemas que traz aí, e dá para você associar reforma trabalhista, reforma previdenciária, um conjunto de perda de direitos de quem já estava na universidade. Mas foi a partir do Reúne, pelo Reúne, que o ensino público, ele se tornou factível em lugares que antes não existiria. Então, a interiorização, a mudança do perfil localizado na região sudeste, localizado nas capitais, isso foi rompido com o Reúne, entendo que isso é uma coisa fundamental, e de você pensar que uma cidade do tamanho de Monte Carmelo, me perdoem os colegas de Monte Carmelo, eu não sei qual que é a população daí, tá? Mas eu estou estimando que seja algo em torno de 30, 40 mil pessoas, se eu não tiver 48 mil, né? Pois é, então se você pensar uma unidade acadêmica numa cidade de hoje de 48 mil pessoas, eu entendo que o preço foi alto, mas eu entendo que eu pagaria esse preço de novo. Então, aqueles que criaram, eu sei que o Reúne, ele serviu muitas coisas fora da educação, eu sei que politicamente ele teve outros fundamentos, mas a partir da universidade, de alguém que defende a universidade e defende fundamentalmente a educação pública universalizada, eu entendo que Ituiutaba foi um acerto com todos os seus problemas, Monte Carmelo e Patos de Minas foi um acerto com todos os seus problemas. E se nós somos, porque nós gostamos de dizer que nós somos, se nós somos um grupo de pessoas, um segmento social, nós, servidores públicos, professores universitários, se nós somos um segmento social que se arvora e se orgulha de dizer que nós conseguimos, que nós estamos ali no topo desse grupo que é protagonista, né, em propostas, no desenvolvimento na ciência, do desenvolvimento na gestão, porque, de fato, nós compomos esse grupo, gostemos disso ou não, dissemos isso de uma forma pretensiosa ou não, nós fazemos parte disso. Então, se tem problemas, nós temos, a partir da vivência, da experiência, da estrutura que nós temos e da nossa capacidade propositiva, condições de apontar soluções que minimize aspectos negativos e que do negativo consiga construir boas propostas e boas condições. Acho que para mim, Ituiutaba ainda é muito novo. Ituiutaba tem 14 anos, né? Ituiutaba, da efetividade do campus, nós estamos falando de um campus que efetivamente funciona há 12 anos, e Monte Carmelo efetivamente funcionando, nós estamos falando aí de 7, 8 anos. Então, quando uma unidade tinha 4 anos, a universidade adotou um outro modelo de expansão e levou os dois modelos simultaneamente. E agora, então, esse é o ponto geral. Qual é o ponto específico a partir da unidade acadêmica? E Silvio, me desculpe se eu não estou dizendo que você disse isso, mas está nas entrelinhas da leitura que eu fiz. E as entrelinhas e o contexto é a partir do que você fala e a partir do que eu entendo, tá? Então, não estou dizendo que você disse isso, mas estou dizendo que as suas palavras me levaram a pensar sobre isso. O IG, antes da expansão, 2012, 2013, era uma unidade acadêmica com algo em torno de 40 professores. Nós somos hoje uma unidade acadêmica com o quê? 80 professores, 88, algo próximo disso. A expansão, a criação do curso de saúde, hoje saúde coletiva, do curso de engenharia de agrimensura e cartográfica e do curso de geologia, colocou o IG hoje numa condição de talvez eu esteja falando uma grande bobagem, mas acho que o IG hoje se situa entre uma das 5 maiores unidades acadêmicas da Universidade Federal de Uberlândia. E isso tem significado. Isso tem lugar quando a gente pensa numa administração pública que se estabelece a partir das unidades para conformar a sua gestão superior. Então, quando se fala de divisão na unidade acadêmica, o Instituto de Geografia ouve isso de 2 formas. Ele ouve isso como a unidade acadêmica que, pela expansão, hoje se situa como uma das maiores e tem condição e poder de negociação junto à unidade superior, e tem mesmo. Nós vimos várias vezes, na fala do professor Cláudio de Mauro, na fala do professor Roberto nos últimos 8 anos, dizendo, olha,
o não era sim, tinha uma decisão no conselho, ia para a unidade superior e voltava com esse não relativizado num sim parcial. Isso não é por acaso. Isso não é pelos belos olhos do professor Cláudio, pelos belos olhos do professor Roberto. Nenhuma avaliação dos olhos dos dois, tá, gente? Só uso mesmo de uma expressão. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a unidade acadêmica a partir de onde se coloca. Uma unidade acadêmica com 1/3 do tamanho do IG tem essa mesma entrada e essa mesma representatividade? Talvez tenha, talvez não tenha. Então, quando essa questão ela aparece no Instituto de Geografia, ela aparece também a partir disso. E ela aparece de outra forma. E aí eu entendo muito quando o Silvio faz um resgate ao seu percurso histórico de um professor que está no Instituto de Geografia há mais de 20 anos, porque as vagas que hoje são ocupadas pertencem, né, ao curso ou estão lotadas no curso de saúde coletiva, de engenharia de agrimensura e cartográfica e de geologia, são vagas que vieram a partir daquele escopo que a UFO estabelecia de como é que se gerava uma nova vaga e como é que se tinha essa outra condição. E isso passa pelo trabalho, pelo modo como os professores do curso de geografia se organizaram e desenvolveram a sua prática docente de pesquisa acadêmica, enfim, a sua prática acadêmica ao longo desses 20 anos. Então, quando se fala na unidade de geografia de uma possível separação, ela tem esses dois olhares, ela também passa por esses dois lugares. E desculpa, Silvio, eu sei que parece provocativo e, enfim, também se não for para provocar, eu nem falo, né? Eu fico nesse lugar de provocação mesmo. Então, eu acho que passa por isso. E gosto quando a professora Luciane, ela aponta que essa discussão, ela vem lá do ICIAG, porque o ICIAG e o Instituto de Geografia se situam diferente e os cursos se situam de lugares diferentes. Então, antes de seja o professor Bosco, o professor Winston, o professor Cláudio Honor e o professor Luiz Antônio, não é isso? Os 4 candidatos. Antes de qualquer um deles se situarem, eu penso que é fundamental que numa conversa muito franca e realmente com todos os interesses colocados sobre a mesa, os cursos do Instituto de Geografia, os cursos do Instituto de Geografia se situem e se posicionem, e o Instituto de Geografia se posicione dialogando com essa posição deles. E ainda que inicialmente seja uma questão de dissenso. Eu não digo antagônica, porque eu acho que o antagonismo a gente não chega em lugar nenhum. Mas o dissenso, ele é parte de uma possibilidade construída. Porque, por mais que seja uma proposta do ICIAG, ela só é viável com a participação dos outros cursos que são não ICIAG. Então, é preciso fazer todas essas discussões e esse balanceamento. Independente de um dos 4 que ganhar, Bosco, Luiz Antônio e Winston ou Cláudio Honor, há e os 4 anos, eles serão atravessados por essa questão e eles passarão por isso. Mas ela não vai se resolver em 4 anos, ela não vai se resolver em 4 anos. E antes disso, e aí tem uma questão que eu acho que é fundamental e que precisa ser enfrentada, e digo que eu fiquei satisfeita com suas colocações e seu posicionamento, viu, Bosco, que vai muito na linha do que o professor João Vitor falou, e me desculpe se alguém falou antes, mas eu ouvi muito pausadamente, né, porque eu realmente não estava numa situação favorável, que tem a ver com essa questão da distribuição de professores entre os cursos que são do Instituto de Geografia, E isso eu digo com toda tranquilidade, porque eu votei contra e fiz tudo o que eu podia para que o curso de saúde ambiental, gestão e saúde ambiental não existisse, porque eu defendia a geografia naquela época. E naquilo que o professor Sérgio disse, né, numa assembleia em que essa questão, em que a comunidade do IG disse outra coisa, o conselho do IG pôde se arvorar de dizer de uma outra maneira, fazer de uma outra maneira. Tudo bem, é parte de um regimento que precisa ser colocado à prova e ser discutido para verificar se ele quer, como é que ele se estabelece, ou se não muda o regimento, como é que esse conselho se constitui. Tudo bem. Agora, a partir do momento que é saúde, que é saúde coletiva, que é geologia, que é engenharia
a de agrimensura e cartográfica, agora é do Instituto de Geografia. E não dá para o Instituto de Geografia, para o curso de Geografia, ou para qualquer um dos 4 cursos, mediante uma situação complicada de funcionamento do curso, que ameaça as condições de funcionamento do curso, a gente diz, olha, o problema é que não veio a vaga do MEC. Porque se a vaga do MEC não veio, não dá para pisar no pescoço do ministro, que agora, graças a Deus, eu esqueci o nome dele, eu faço questão de não saber mesmo, esse eu faço questão, e por isso a expressão do graças a Deus, né, porque num lugar em que a educação deveria ser laica, o caminho que ele está levando, eu faço questão de que esse não entre na minha cabeça de quem é o ministro da educação. Mas assim, no momento em que não dá para pisar no pescoço dele e falar, me dá a vaga porque precisamos, o Instituto de Geografia terá que ter os seus enfrentamentos, se olhar no espelho e lidar com essa questão. E ela vai acontecer porque nós temos 2 cenários muito claros, de demanda de vagas em cursos recém-abertos nos últimos 8 anos, e de vagas surgindo no curso consolidado, que são os cursos da geografia, a licenciatura e o bacharelado, porque nós temos um contexto de aposentadoria no horizonte. E essas vagas vão surgir. E esses debates, esses embates, eles vão aparecer. E aí, portanto, por isso eu gostei da resposta do Bosco, quando ele fala, olha, a institucionalidade, a administração pública, ela tem meios, ela tem processos e procedimentos para lidar com isso. Porque em um contexto de embate desse, ou você lida com a institucionalidade, ou você lida com postura de grupos. E se você lida com postura de grupos, você sempre corre o risco de ganhar e corre o risco de estar no grupo que perdeu. E dentro da administração pública, e nós na condição de servidores, estar nessa condição de lidar com a institucionalidade, naquilo que está estabelecido por regimento, por um conjunto de protocolos, me parece ser um caminho adequado para sair. Então, quando o professor Bosco ele pega esse caminho pela administração pública, eu acho muito bacana, talvez porque dentro do direito, a área da administração pública tenha sido a área que mais, com a qual eu mais me envolvi, e porque dialoga com essa nossa condição. O que está aberto para ser feito é para aquela pessoa que está na sociedade civil. Para o servidor público, nós não temos que fazer aquilo que a lei não proíbe. Nós temos que fazer aquilo que está prescrito e está estabelecido. E 99% dos conflitos, eles estão estabelecidos num conjunto de protocolos, nesse conjunto de regimentos ou imposições que já foram amadurecidas, ou que já foram, pelo menos, discutidas e que já se tem uma posição majoritária formada em torno dela. E sobre esse aspecto final, eu gostaria de colocar essas questões. Então, eu gosto e fiquei positivamente impressionada, viu, professor Bosco, de perceber que você não fugiu de assuntos que são assuntos pesados e que são assuntos que mexe com as entranhas do Instituto de Geografia, e que ao dizer uma coisa, ou você vai para A ou vai para B, e se ir para A pode ser de agradar, no sentido de desagradar posições do outro lado, né? E numa eleição que tem 4 candidatos, isso seria realmente uma questão importante. Antes de passar, e juro que eu estou acabando, gente, eu nem faço aquela promessa que você breve no início, porque eu sei que eu não sou. Então, eu não faço essa promessa não, tá? Mas eu prometo que eu vou tentar ser concisa agora. Só uma partezinha, porque assim, talvez no começo eu vou dar aula à noite, então eu não vou poder continuar muito. Fica à vontade, pode falar. É duro falar com pessoas inteligentes, porque a gente só leva pancada depois, né? Mas fazer o quê? Mas eu gostaria, assim, eu quis colocar a provocação, porque eu acho que a gente fica só, parece que dourando a pílula e parece que não existem problemas, né? Então, acho que tem problemas, tem história, tem passivo, isso tudo não vai deixar de existir quando mudar o diretor. Quem for diretor, quem for do conselho vai ter que enfrentar esses problemas e não pode falar que não existe, né? Então, acho que isso é importante. E eu tenho as minhas posições, não sei se é porque nem todos estão aqui, né? Eu nunca fui contra a expansão da universidade, eu fui contra a forma como ela foi feita. Sem planejamento.
Então, só para posicionar isso, porque às vezes pode ficar parecendo que eu falei que eu era contra. Não sou contra, eu só acho que o jeito como foi feito não foi o melhor. E aí, o melhor talvez não exista, né? Mas o meu melhor é diferente do melhor dos outros. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante a gente tocar nessas coisas. Eu já estou indo para o meu fim de carreira aqui na UF, né? Eu, diferentemente de muitos, quando der o dia, eu estou indo embora, não vou ficar mais do que o necessário. Mas eu vejo a dificuldade que vai ser estar e gerir esse instituto daqui para frente. Tá? Desculpa falar. Vou sair, porque eu tenho uma série de coisas para fazer antes de dar aula hoje à noite. Tá bom? Tranquilo, Silvio. E, gente, assim, Silvio, só antes de você sair para dizer, de forma nenhuma, tá? Eu entendi como que você tinha essa postura, e aí, e achei extremamente válido as provocações que você fez, e eu só fiz questão, assim, de apontar mais nelas, porque eu entendo que elas são fundamentais. Porque o que mais me incomoda é quando alguém fala assim, eu não imaginava que isso pudesse ter acontecido. E desculpa, a inocência, ela não nos cabe. Não nos cabe. Nós não somos inocentes. É preciso, então, é preciso ir nessas coisas, e eu gostei muito das suas provocações, viu? E aí eu aproveito até a fala do Silvio para dizer, gente, eu juro que eu queria ser uma pessoa com uma fala doce, que tivesse que apresentasse essa doçura. Não sou eu. Dá a impressão que eu estou brigando de início, né? E não era de jeito nenhum uma briga com a fala do professor Silvio. É só porque, enfim, eu sou parece que eu já chego batendo o pé na porta, né? A doçura não é uma das minhas qualidades, não é. Você sofre de um mal chamado Mulheres de Forte Presença, que eu não faço ideia do que seja. Talvez, né? É isso, então, Silvio, se em algum momento a minha fala foi dura, ela foi dura, não peço desculpas por isso, mas entenda que, por favor, não teve uma crítica às suas posições, porque, ao contrário, você é um dos professores que, no Instituto de Geografia, respeito muito a sua trajetória e seus posicionamentos. Com muitos eu não concordo. E várias vezes nós tivemos embates sobre isso, mas uma postura que, enfim, eu respeito, porque eu gosto da clareza, eu gosto da firmeza. É por aí, tá? Bom, então, dito isso sobre a parte do professor Silvio, e antes de ir para a questão da extensão, que é a minha provocação, eu vou até dizer para vocês o que eu tinha ensaiado no meu discurso, para vocês verem como que eu ensaio uma coisa e sai outra, né? Eu quero fazer uma conversa que o professor Jorge provocou quando ele falou da pós-graduação e do modo como o diretor de um Instituto de Geografia se relaciona com os programas de pós-graduação. Hoje eu ocupo um lugar muito estranho no Instituto de Geografia. Eu não sou uma professora nova, o que eu era até pouco tempo atrás, porque eu sou de 2008, mas também não sou uma professora desse grupo histórico. Então eu estou meio que naquele limbo, né? Nós, 2008, estamos meio que saindo de um lugar e indo para o outro. E a transição, ela é sempre um momento em que a gente larga algumas situações, reafirma posições e precisa pensar mais aprofundadamente sobre outras. Quando o professor Jorge fala do programa de pós-graduação, me veio muito à cabeça a primeira reunião que eu participei no Instituto de Geografia, e essa reunião, o programa da pós da Geografia estava colocado lá. E de lá para cá, e veja vocês, eu estou falando de um lugar que eu não tenho nenhum direito de fala, tá, gente? Eu nunca fui professora do programa de pós, não está no meu universo de interesse ser professora do programa de pós, tá? Então, eu estou falando de algo que está completamente fora do meu escopo de ação. Mas sempre me pareceu estranho que o programa de pós-graduação, ele meio que paira a parte do Instituto de Geografia. E isso, embora seja cobrado por quem está fora do programa e por quem está de dentro do programa, essas condições, o IG nunca muda em relação a isso. Então, parece que o programa de pós-graduação, ele é aquele lugar que traz informações ao conselho sobre o que está acontecendo. Por não ser professora de programa, eu conheço minimamente o regulamento, tá? Então eu sei disso, eu sei que há muitas questões que são da autonomia do programa e tem que ser mesmo, tá? Então tem uma série de regulamentos e de questões que são resolvidas a partir da CAPES e que não passa, ou pelo menos não passa diretamente pela unidade acadêmica, quiçá pelo conselho de pós-graduação da universidade. Então não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que
ao Instituto de Geografia é sempre cobrado uma condição de suporte na época dos problemas e é sempre colocado uma questão de que quando as coisas estão funcionando daquele jeito, nós temos a nossa autonomia. Então, acho eu que não é uma coisa à parte, entendo eu fundamentalmente que não é uma coisa à parte, porque o Instituto de Geografia ele tem cursos de graduação e tem cursos de pós-graduação, então ele é responsável por esses cursos. Então, nessa cobrança, e que é válida, porque a partir do momento em que o professor faz as colocações que o professor Jorge fez aqui, me parece que o programa está dizendo, olha, olhe para mim, e é preciso que o próximo diretor olhe, entenda e se informe das questões que estejam acontecendo ali. É preciso também que a direção, nesse diálogo, ela dialogue com esse programa, e não só com o programa da geografia, também com o programa da saúde coletiva, que são os 2 programas de pós, e com possíveis interesses, por que não, do Instituto, dos cursos de Monte Carmelo, na criação e na proposição. Imagino que isso talvez esteja no universo de interesse de vocês adiante, da proposição de programas de pós-graduação na área mais específica de geologia e engenharia cartográfica. Então, acho que essa é uma questão. Eu só estou provocando ela, Bosco, porque eu gostaria de te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Eu achei que você falou muito rapidamente sobre isso. Sobre a questão da extensão, e o meu discurso era assim, olha, hoje eu quero falar só das coisas miúdas, porque eu estava lendo o Poeta das Coisas Miúdas, né, e aí imagina, né, eu já vou falando logo da questão política da universidade, as coisas miúdas foram para lá. Já que o meu discurso ensaiado foi embora, a questão da extensão, e ela Bom, é porque a gente não praticou mesmo a indissociabilidade, né? E como a gente não praticou a indissociabilidade, a gente não pratica a indissociabilidade, a gente olha para a extensão como se a extensão ela estivesse tentando tomar o lugar já estabelecido pelo ensino e pela pesquisa dentro dos cursos. E a extensão não quer isso. Extensão não é a extensão não é um aspecto de substituir uma disciplina, então, portanto, não significa que 4 ou 5 disciplinas vão sair, mas mais uma disciplina mais um modo de lidar com esse nosso fazer acadêmico, tá? Então, Marcelo, eu estou percebendo que você quer falar uma coisa rápida, né? Pode fazer uma parte da minha fala, Bosco, sem problema, tá? Obrigado, então, pela consideração, Glaucio. Marcelo, por favor. Oi, Glaucia, desculpa, é que desculpa, é que eu estou agoniado aqui porque eu tenho que buscar a prova até 5 horas aqui no colégio do meu filho, eu tenho que ir lá buscar a prova dele, mas é que daí eu te cortei, né, o assunto não é esse que você está falando, entendeu, só que eu posso falar mesmo assim? Sim, por favor. Então tá bom, muito obrigado e desculpa. Bom, espero que o áudio esteja saindo correto aí, que eu tive que vir pro lado de fora aqui e ligar no celular aqui. Tá passando aspirador lá em casa, enfim. Ô Bosco, primeiro aí, né, parabéns pela coragem, né, vou fazer... Viu, Glaucio, eu não sou muito de discurso mesmo, assim, de falar longo, né, eu queria, na verdade, ir direto ao ponto, Bosco, eu queria te propor uma solução para a vaga de Monte Carmelo, que no momento se encontra em Uberlândia, certo? Então, meu pai até fala, né? Meu pai classifica as pessoas de 2 maneiras. A pessoa, ele chama aquele é problema ou aquele é solução. Eu gosto... Tem gente que só vem com o problema e não vem com a solução, né? Aí fica que a gente não anda, né? Eu queria propor a solução, porque é um assunto, né, que já faz anos aí que o pessoal de Monte Carmelo já remoeu, né? Já digeriu e, sinceramente, eu não sei ficar ainda debatendo muito tempo sobre isso aí. Para quem está sentindo na pele, não tem muito tempo para tanto debate mais, sabe? Porque aqui a gente já debateu muito já. A solução é o seguinte, bom, o professor possivelmente, ele quer, né, ficar em Uberlândia, né? Então, levantar todo o histórico, isso aí a gente já levantou aqui, sabe, a gente já está calejado nisso, o professor quer ficar em Uberlândia, né? Pô, por que não, então, assim, vamos aceitar essa situação, né, e vamos resolver, né? Tá aí para ter a aposentadoria do professor Rosa, que é exatamente a área do professor que está aí, né?
a gente resolve, né? Aqui ficou com N menos 1, aí ficou com N mais 1, a gente volta a ficar N com N. Solução feita. Eu sei que não é você que decide, é o conselho, mas se você gostou da solução, né, simples, né? E para fazer essa articulação aí junto do conselho. Porque, sinceramente, Bosco, tem que ficar levantando tudo isso, gerar discussões intermináveis no conselho e não resolve. Aí quem está aqui, por exemplo, eu sou um que dou 3 disciplinas, mais disciplina na pós aqui da agricultura e informações geoespaciais, e acho que vou ter que dar uma disciplina na geografia também. Então a gente tem que pensar também, né, nas crianças com fome aí, que não tem muito tempo, há muito debate, né? A gente tem que achar a solução. Aí eu gostaria de deixar essa solução. Fica bom para o professor, fica bom para o curso que volta a vaga, e era isso, né? Porque aqui a gente já discutiu bastante, Bosco, já está bem, já cicatrizou, a gente só quer a solução agora. Tá, obrigado. Desculpa de ser meio direto, mas quem me conhece sabe que é o meu jeito. Essa é a minha solução, que eu acho que é compartilhado por todos aqui do campus de Monte Carmelo. Obrigado, viu? Eu agradeço pela pergunta, Marcelo, e pelo encaminhamento. Eu não sei se você já vai sair, de qualquer forma eu te respondo, fica gravado aqui. Os professores autorizaram, né, que esse vídeo depois possa ser compartilhado, e eu acho que faz parte, inclusive, do registro dos compromissos, né, dos entendimentos e posicionamentos que a gente tem discutido aqui. A minha resposta é muito rápida em relação a isso, então peço também, Glaucia, em 1 minuto eu já te devolvo, então, a oportunidade. Professor, quando eu falo de revisitar o histórico disso, eu estou falando do meu compromisso, não é de trazer isso de novo pro debate, não. É só que, enquanto gestor, né, e assim, quem me conhece sabe, eu tenho agilidade para fazer isso, eu vou fazer isso como compromisso pessoal. Eu já estabeleci isso como prioridade, porque eu entendo que isso é uma prioridade para vocês, né, vocês estão com paliativo para resolver isso. Né, então, é um compromisso meu de revisitar o histórico disso, né, e não é de ganhar tempo, não, é pelo contrário. Né, a minha proposta, meu programa, é de resolver as coisas. Né, esse modelo de empurrar não faz parte do meu programa. Né, eu tenho uma alternativa, né, como programa de gestão a esse modelo. É algo que eu entendo, mas eu prefiro confirmar isso depois. É algo que eu entendo, já existe, então, um acordo de que uma vaga já estaria reservada na ordem da primeira aposentadoria. Então, só preciso ver se isso não é um ato irresponsável da minha parte de trazer já esse encaminhamento, assim como o senhor já reafirmou. Então, me desculpe se eu não fui claro nesse sentido. Né? Então, não é nenhuma intenção de protelar a decisão. Pelo contrário, eu só acho que é muito responsável da minha parte e ético que eu chegue e tome conhecimento disso. Então, olha, eu não estou fazendo um posicionamento em cima do muro, porque para mim as decisões não devem nem partir do pressuposto que tem muro, né, dentro de uma mesma universidade. E eu também já disse que eu não quero ser injusto com quem está certo nessa história. Eu só não quero ser incoerente de, a partir, né, dos conflitos de interesse, tomar a decisão sem antes entender qual que é o ordenamento processual disso. Só isso. E garanto que isso eu faço com muita agilidade. Agora. Obrigado, Bosco. Obrigado, Glaucio. Obrigadão. Entendi, Bosco. Entendi. Fica tranquilo. Agora. Desculpa a fala meio direta, que eu falei meio rápido. Não, Posso ter sido mal interpretado. Mas eu só queria propor a solução mesmo, tá, Bosco? Era só a solução mesmo. É um encaminhamento importante. Se ele já tem o amparo de decisões, né, prévias, é só levar isso adiante muito rapidamente. Eu só quero dizer que, né, então, esse caminho, que é um acordo antecessor, né, então, assim, eu não estou nem me sentindo cobrado, porque eu não sou diretor e nunca fui, né? Então, não estou me sentindo cobrado em relação a isso, mas estou me comprometendo, né, com esse enfrentamento da solução e de dar solução para isso. E eu quero dizer que, nesse caso, né, então é um reordenamento daquilo que já está posto. Né? Só entender e dar andamento para isso. Mas isso eu não volto atrás naquela proposta também
de que a gente tem que pensar, né, formas de resolver o nosso desequilíbrio, né? Então, olha só, a gente está falando sempre aí das questões das vagas de professores que aparecerão. A gente não sabe se essas vagas aparecerão, a gente não sabe se vai ter recomposição com a aposentadoria. A gente tem que trabalhar com essa hipótese também. Uma coisa que é factual é que tem muita gente com muita aula, muita gente com o mínimo, que sempre foi entendido como mínimo e máximo, que são as 8 horas, e tem um grupo que eu acho que há muito tempo não frequenta a sala de aula. Quando a gente fecha a conta disso, ainda tem saldo, né? Então, a solução mais fácil parece que é sempre essa. Vamos reivindicar mais vaga, né? De onde? Né? E é o que eu disse. São 2 caminhos paralelos, né, de início, mas convergentes no fim, né? Que tem que caminhar para a solução. Existe a possibilidade da gente replanejar, né, como eu falei para o Silvio. Não é entender, é um problema, eu vou me livrar do problema ou procurar o caminho mais rápido. Às vezes, essa proposta de vamos ficar discutindo por 3 anos para onde vai cada uma das vagas, a cada vaga que aparece, é confortável para quem não quer tomar a decisão. E quem está enfrentando os problemas, né, que é assumir a aula dos outros, né, vai continuar enfrentando o problema. Né, como disse o João Vitor, vai continuar sangrando aí. Então, eu encaminho a ideia de atender aquilo que já está encaminhado, tudo bem, né? Mas nesse modelo de gestão, pensar em soluções que são mais sustentáveis e que não precisa ser rediscutida toda vez, né? Bom. Obrigado, Bosco. Era só para levantar aí. Obrigado. E para registro também. Deixa só não ser injusto com os colegas aqui de Monte Carmelo. Eu estou com 3 disciplinas, porque na verdade eu pedi para ficar com 3, tá? Só para ser justo. Eu sou aquele professor que ainda gosta da aula, sabe? Então, só para ser justo, não foi que me impuseram, não estou cobrindo ninguém, não, tá? Só para ficar aí, só para ser justo. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Tá tudo bem entendido, pode ficar tranquilo também. Luziana, assusta, mas não é lenda, não. É porque a realidade de Monte Carmelo, como você ouviu meu colega acabar de falar, é que a gente pega o boi pelo chifre mesmo, gente. É difícil, gente, acreditar, desculpa. É muita aula que a gente dá. Glaucio, então, por favor. Obrigado, viu, por ter possibilitado a participação do professor Marcelo. Imagina, é sempre importante fomentar mais participações no debate, né? Então, sobre essa questão da extensão, a extensão ela não concorre com as disciplinas já estabelecidas, mas é para que efetivamente as disciplinas estabelecidas, elas sejam perpassadas pelo sentido da extensão, de pensar que aquilo que eu faço não está isolada da pesquisa e de como isso chega na comunidade. Então, não se trata, não é que eu estou falando que é uma sobreposição de carga de aula, de carga horária, mas é porque essa carga horária já existente, como é que ela assume uma condição de aquilo que eu faço não fique restrito só à sala de aula ou só especificamente uma pesquisa que vai ter um resultado específico, mas como que isso dialoga com essa sociedade. E também não estou falando, pelo amor de Deus, da universidade levar o seu conhecimento para a comunidade, porque toda vez que alguém fala isso, um anjinho extensionista pula de cabeça e morre, né? Porque a universidade, porque a essência da extensão é a interação dialógica e a troca dos saberes. Então, o que eu, ao levar para a comunidade aquilo que eu sei, a partir de uma demanda e de uma necessidade dela, o que eu aprendo com aquela experiência prática e com aquele cotidiano, para que isso reelabore a minha pesquisa e reelabore o meu saber fazer. Então, assim, como que aquela minha experiência com a comunidade alterou, reelaborou a minha prática docente e reelaborou a minha prática pesquisadora, que ao pesquisar de uma outra maneira, se aproximará daquilo que a comunidade demanda, que terá outras demandas, porque a vida é um processo dinâmico. E por que nós não sabemos disso? E por que nós não temos entranhado em nós o que é a essência da extensão? Por uma lacuna gigante na formação de todos nós aqui, que nos formamos sem passar pela extensão, que nos formamos no máximo participando de um projeto ou de um curso de extensão, mas com uma ação muito mais tarefista do que efetivamente com uma ação
formativa, que é o que a extensão deveria ter. Eu só faço essa provocação da extensão, porque eu acho que nós avançamos um passo. Formalmente, nós temos uma coordenação de extensão que não é assumida, que precisa ser, e que nesses 4 anos isso precisa ser enfrentado, de que essa coordenação formal, ela se torne uma coordenação efetiva, mas que aponta para uma outra perspectiva, Bosco, e é isso que eu gostaria por isso que eu estou falando da extensão, que é para olhar para uma outra questão, porque quando nós falamos da pós-graduação, nós falamos da pesquisa, e nós nos esquecemos de olhar para a base da pesquisa. Dos 80 alunos por semestre que entram na geografia, dos 20 que entram na saúde coletiva, dos 40, 60 alunos que entram em Monte Carmelo, quantos efetivamente têm noção do que é iniciação científica? Quantos têm a possibilidade de vivenciar essa experiência? E isso não vai acontecer se nós não tivermos dentro do Instituto mecanismos que permita, que favoreça, que crie condições para que todos os nossos estudantes vivenciem a prática da iniciação científica, porque nós somos frutos de um modelo que a iniciação científica ela é financiada via projetos de pesquisa. E tomara que chegue de novo esse momento do bom financiamento, que ele alcance condições que ele nunca alcançou. Mas nós vivemos um tempo histórico muito difícil disso acontecer. E nós não temos... Mas isso não nos exime de uma responsabilidade de criar condições para que os nossos estudantes, na sua ampla maioria, maciçamente, ou pelo menos todos que têm direito, saibam o que é um projeto de pesquisa, vivenciem uma iniciação científica. Então, o Instituto de Geografia tem a possibilidade de, ao efetivar a sua coordenação de extensão, será que por meio dela, pensando que a pesquisa, que a extensão não é indissociável da pesquisa, de propostas em que se trabalhe essa junção, para que nós tenhamos, junto com o PET, que é o que tem essa característica dentro da unidade acadêmica, para criar condições para ampliar a possibilidade de que os nossos estudantes se desenvolvam na pesquisa, porque é dessa maneira que nós teremos pessoas interessadas e que ajude a fomentar e que provoque o fortalecimento da extensão, e que num conjunto, da pós-graduação, e que num conjunto, pensando que a pesquisa ela gera resultados que são apresentados e publicizados, e que a partir daí ele precisa ser apresentado para a comunidade, é que essa força da divulgação científica do que fazemos, a divulgação científica do que fazemos no ensino, na extensão e na pesquisa, isso ganhe e fortaleça os nossos periódicos. Então, para que a gente olhe para um momento de total ausência e para um momento de uma formalidade que ainda não se tornou prática no caso de extensão e total ausência nesse sentido da iniciação científica, tentar articular isso com um projeto, com um plano, sabe, do Instituto de Geografia, para ver se dá certo, sabe, vamos tentar e ver se dá certo, e a partir daí achar um modelo que funcione, que possibilite, quem sabe isso não acabe se rebatendo em uma das questões que acho que não foi tocada aqui, que é um problema que o diretor da unidade acadêmica, junto com as coordenações de curso, precisa lidar, que é a alta evasão dos cursos. Não é um problema do IG, é um problema da universidade, mas o IG precisa de ser alguma coisa a partir dos cursos que ele tem. Pensar essa lógica integrada, né? Então, era isso. Eu não vou dizer que era só isso, porque colocar um só que agora vai parecer que eu estou sendo irônica, né? Era isso. E te desejo muito boa sorte, viu? No processo eleitoral aí. Obrigado, Glaucia. Muito obrigado, Glaucia. Então, vamos seguir a mesma linha, né, de raciocínio. Você começou a falar em relação à pós-graduação, né, retomando lá o posicionamento do professor Jorge. Eu entendi que o professor Jorge fez uma reclamação, né? Ele deu o depoimento dele, né, de todo o histórico que ele tem de experiência, de vivência dentro da unidade, e fez uma reclamação no sentido de nos alertar para essa ideia de que a pós-graduação não tem atendido, e eu acho que é isso que a Glaucia está falando, as expectativas, né, não só do corpo docente que quer fazer pesquisa e entende que a pós-graduação é um caminho, né, para consolidar a pesquisa a partir das orientações
feitas, né, com os pós-graduandos, e eu acho que isso é natural, né, para quem entende e se identifica com essa possibilidade. Isso não impede que, paralelamente, né, existam, então, as propostas de avançar no sentido de promover um programa institucionalizado, né, da unidade, de associar pesquisa, ensino e extensão numa proposta que eu já até mencionei, que pode, inclusive, envolver os pós-graduandos, né? Isso já é institucional, isso já faz parte da UFA, a própria PP já aprovou isso há alguns anos, né? Doutorandos, pós-doutorandos, técnicos que têm pós-graduação podem orientar a iniciação científica, né? Os técnicos podem promover projetos de extensão. De alguma maneira, isso se alinha com a demanda do apoio que a gente dá, né, do amparo que a gente dá aos alunos. Eu não estou falando só da questão afirmativa, né, de ser possibilidade de renda para os alunos, mas de um dos pontos que tocam nessa provocação da Gláucia, né, sobre a evasão. Então, existe a evasão por ineficiência da universidade de manter os alunos, né, do ponto de vista do apoio. Eu estou falando do apoio do suporte, né, em relação à manutenção da qualidade de vida, né, dos alunos. E existe um outro aspecto que é a frustração, porque a maioria dos alunos que procuram a universidade querem mobilidade social, a possibilidade de enxergar, né, no futuro, a partir da formação profissional, oportunidade de emprego, de melhorar na vida, né, melhorar do ponto de vista da mobilidade social, digamos assim. Quando eles se frustram com isso, né, entendem que, olha, falta estrutura, falta apoio, falta oportunidades, né, de avançar nessa formação humana e profissional, isso também é um dos pontos, né, que gera essa evasão. A reunião que eu tive com os alunos da graduação, né, e daqui a pouco eu vou ter uma reunião com os alunos da pós-graduação, e essa que eu tive que a gente está tendo aqui agora, elas, para mim, convergem, né, nessa ideia de que institucionalizar as ações, eu acredito que é isso que a Gláucia está provocando, faz parte de um processo que não é de facilitar, né, do ponto de vista de reduzir os nossos encargos, né, mas de facilitar o caminho, né, e esse entendimento de que pesquisa, ensino e extensão fazem parte do processo de formação, né. Demorou muito para a gente amadurecer essa ideia enquanto docente, e a gente vai ficar repercutindo isso com os alunos por muito tempo, até que os alunos também avancem nesse sentido, né. É preciso, como a Gláucia disse, testar e mostrar que isso vai dar certo. A gente primeiro tem que estar convencido disso. Eu acredito que, a partir da extensão, da coordenação da extensão, e eu quero apoiar muito, né, auxiliar muito, interagir muito com essa coordenação, participar muito junto da coordenação de extensão, porque eu acredito que esse é um caminho que, exatamente por ter sido menos acessado no histórico da universidade, é o que tem menos conflito, menos fogueira de vaidade, e é um caminho mais unificador, como eu já falei com o Taba. Então, não é aquela ideia, né? Não sei se eu fui mal interpretado, olha, cumprir 10% é muita carga, né? Não é a ideia de que, né, inventaram mais um problema para a gente resolver. Não, é o contrário, né? É aproveitar dentro da estrutura curricular uma oportunidade para fazer aquilo que a gente já deveria fazer, pensando numa boa formação curricular e profissional desses nossos alunos. Para a gente que está na saúde coletiva, é um entendimento muito naturalizado. Pois não, Jorge, pode falar. Por favor. Só fazendo um adendo aí com respeito àquilo que a Gláucia falou, quando eu trouxe a situação da pós-graduação, porque já que eu estou há bastante tempo na pós-graduação e conheço a fundo os problemas, realmente o Instituto deixou a pós-graduação como se fosse uma coisa à parte, né?
E isso gerou muitos problemas, né? Por exemplo, a cada 2 anos, muitas vezes as regras mudam de acordo com o colegiado, de acordo com o coordenador, e isso foi fruto do quê? Muitas vezes do Instituto não tomar para si a pós-graduação. Eu acho que a gente está sofrendo hoje uma coisa que não teve rumo, né? Assim, então, eu acho que a pós-graduação precisa de ser revista como, não só da geografia, mas das outras pós-graduações, como um ente do próprio Instituto, né? Que tem que ser discutido, o regimento da pós-graduação, né? Porque, às vezes, as pessoas que estão ali dentro não estão vendo os problemas, tá? Então, e é uma coisa que acontece, né? A gente vê os alunos, às vezes, os alunos descontentes, a gente vê, às vezes, várias ações na justiça, né? Quando alguém busca a justiça, porque não foi ouvido, não foi contemplado. Então, a minha fala foi nesse sentido, né? De que você, como próximo diretor, teria que voltar o seu olhar para a pós-graduação. Tá? Obrigado. Obrigado por fazer esse reforço aí na sua fala, professor Jorge. Retomando então, né, o raciocínio, incluindo esse seu reforço. Então, a ideia que a gente tem, né, não é processual, né, de que o aluno entra na universidade e ele tem a possibilidade de se desenvolver dentro da universidade e ter uma escolha, se ele quer terminar a graduação e já partir para o mercado, e ele tem que se sentir preparado para isso, né, ele tem que receber a formação para isso, ou se ele quer continuar o seu aperfeiçoamento, né, ou fazendo outra graduação, ou seguindo rumo à pós-graduação, lato ou stricto sensu. E isso é um caminho natural, né? As pessoas, assim que entram na universidade, começam a pensar sobre isso. E é importante que a gente incentive isso. Agora, uma coisa que a Gláucia menciona é que a gente está muito acostumado, né, a idealizar a pesquisa como sendo, para quem, né, gosta, defende, se identifica muito com a pesquisa, como sendo o principal produto que a universidade devolve para a sociedade. E não é, né, só a pesquisa. O produto que a universidade devolve é a associação entre essas três coisas, né? O desenvolvimento profissional humano a partir do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, eu acho que esse é um caminho que é fundamental nessa proposta de gestão participativa para que a gente possa se realinhar a partir desse entendimento. E a coordenação de extensão, é óbvio que a gente tem que fazer isso funcionar, né? Então, não é só cumprir a decisão de que tem que ter a coordenação. A coordenação de extensão, e eu gostaria muito de poder participar ativamente, muito aproximadamente dessa coordenação de extensão, porque eu acredito que ela vai ser o elo, né, que não só vai atender essa questão da indissociação ensino, pesquisa e extensão, mas como também vai puxar, né, esse diálogo e essa interação entre os cursos, para a gente ter projetos institucionais, né, porque a gente pensa sempre nos projetos, eu estou falando tanto de pesquisa quanto de extensão, que a gente consegue fazer, às vezes individualmente, com um grupo de alunos que topa participar. E é isso, a gente já engessa por aí. A ideia de institucionalizar projetos permite que a gente faça desdobramentos importantes disso, né? Respeitando as individualidades das formações. O que eu estava dizendo era que, na saúde coletiva, né, a atuação, a formação profissional do sanitarista coincide exatamente com isso, né, com essa troca. Academia, sociedade, profissional, né, a troca com a comunidade. Então, para a gente, faz muito sentido isso. E a gente precisa dialogar, né, com os outros professores, com os outros cursos, talvez compartilhar as experiências, né, porque às vezes tem coisa que funciona, coisas que não funcionam nos outros cursos, mas modelos, pelo menos, que funcionariam poderiam ser compartilhados e institucionalizados. Quando eu conversei com os técnicos, e espero agora também estabelecer esse entendimento com os alunos da pós-graduação, eu acredito que muitas das questões que a gente trabalha isoladamente, né, vão convergir para essa ideia de que
divide, né? Compartilha tarefas, compartilha atribuições e gera muito ganho, muito benefício para todo mundo. E especialmente para o nosso público principal, né? Que são os alunos imediatamente e depois o retorno que a gente faz de tudo isso para a sociedade, seja a partir dessas trocas ou a partir da formação desses profissionais que vão atuar na sociedade. Glaucia, mais alguma coisa que você gostaria que eu falasse para te contemplar mais especificamente? Não, tranquilo, Bosco, estou satisfeita sim. E Jorge, professor Jorge, eu entendo, né, e quero aprofundar ainda nisso que o senhor falou sobre a pós-graduação. Olha, um dos principais desafios que eu penso para uma gestão que tem, né, essa proposta de ser mais progressista, né, de compromisso em desenvolver a unidade, é o desalinhamento que a gente vai ter com os interesses dos grupos, como o senhor já mencionou. E para mim, dentre, né, os cursos e os programas, né, desse conjunto, né, entre cursos e programas de pós-graduação, para mim o que é mais estranho é que parta de um curso de pós-graduação, de um programa de pós-graduação, a resistência em se desenvolver. A idealização de deixar do jeito que está. De nunca pensar em reestruturar isso, de aproveitar, né, as demandas que estão vindo, né, de pensar em como ampliar isso. A gente já tem muitos egressos da saúde coletiva, né? A gente vai ter muitos egressos da engenharia cartográfica e da agrimensura, da geologia, e a pós-graduação parece que não está interessada, né, em movimentar a estrutura, movimentar o seu próprio projeto, né, de desenvolvimento institucional para poder receber essas demandas. E eu acho que isso faz parte de uma ideia de aperfeiçoamento. E aí, quando isso não acontece, gera aquilo que a gente está aqui encarando talvez como um problema a ser solucionado, né? A necessidade gera pressa, a pressa, né, faz com que as demandas sejam atendidas sem planejamento, aí vai aparecer novos cursos de pós-graduação, né, para atender essa demanda, feita à pressa, e sem estruturação, sem planejamento, aí fica aquela coisa, né? Opa, agora precisa de técnico para atender aquela secretaria, agora precisa de professor para poder atuar, porque eles já estão sobrecarregados com carga horária na pós, e aí os professores não entendem, né, que a prioridade deveria ser a graduação, e aí eles vão se sedimentar naquela ideia das 8 horas, né, que eu estou falando que vira máximo e mínimo. Eu já dou 4 aulas na pós, então o máximo que eu faço na graduação é dar mais 4 aulas. E é nesse ponto que eu estou tocando também, Luziane, em relação à graduação. Então é isso, né? Não dá para fazer uma gestão comprometida com o desenvolvimento da unidade, né, se a pós-graduação, que para mim representa, né, o âmbito do desenvolvimento pessoal, profissional, interditar esse processo, né, impedir isso. Eu vou falar, né, do meu depoimento pessoal em relação a isso. Quando eu entrei no Estudo de Geografia, né, a primeira decisão pessoal que eu tomei foi, eu gosto de pesquisa e eu acredito que o caminho da pós-graduação vai ser um bom caminho para começar a pesquisa lá na iniciação científica, né, e acompanhar, pensar em projetos grandes que vão se repercutir, né, lá até a pós-graduação. Quando a gente propôs isso, né, a gente já tomou uma porta na cara nesse sentido. Olha, tem que estudar geografia, a prova é de geografia e não tem entrada em relação a isso. Abriu-se o curso o programa de pós-graduação em saúde ambiental e saúde do trabalhador. E lá também a gente encontrou resistência a isso, ao ingresso dos nossos alunos que são egressos da graduação. Porque há um entendimento, e para mim é precipitado, de que a pós-graduação profissional é para aperfeiçoar só quem já está no serviço. E muitas vezes quem já está prestes a se aposentar. E não
ampliar a formação, inclusive de quem está prestes a entrar no serviço. Enfim, então, só dando um depoimento, né? E aí, o que nos resta a não ser, né, procurar oportunidades fora da unidade de desenvolver isso? E eu não acho que estão sendo descompromissados com a unidade em orientar em pós-graduações que são fora da unidade. Não, é um compromisso com a pesquisa e com a pós-graduação, que é institucional, né, que é da UF. E eu acredito que a gente precisa repensar nisso, né? E essa proposta só vai avançar se tiver essa cobrança também, né, por parte das graduações, por parte dos programas de pós-graduação. A gente não quer ficar estagnado, né? Como eu disse, a zona de conforto não é, cheguei na classificação 5, na classificação 6, tá ótimo, vamos deixar do jeito que tá. E eu entendo que não é assim, né? Quando a gente estagna, a tendência é recuar, né? Não é, o mundo não vai se atrasar para a gente avançar. Mas obrigado, professor. Foi uma excelente oportunidade para mim também. Obrigado você, obrigado. Tá respondido. Bom, pessoal, acho que não tem mais nenhum inscrito. Alguém gostaria de fazer alguma outra fala para a gente, por enquanto, né, encerrar essa nossa conversa inicial? Bom, então eu gostaria muito de agradecer a participação, a disponibilidade, né, a disposição de vocês e mais do que, né, propriamente poder discutir as ideias desse programa de trabalho que eu gostaria de desenvolver, recebendo a confiança de vocês, né, e o voto de vocês e o apoio depois durante a gestão, mais do que isso, eu entendi que essa é uma oportunidade para registrar que as pessoas querem dialogar, né? Que as pessoas querem trocar ideias, que as pessoas querem ter esses espaços, né? De participar, lançar as ideias, debater, né? Chegar nos consensos, ou se não for possível, né? Em dissensos que também promovam mais diversificação de ideias, né? Novas hipóteses para a gente seguir. Então, para mim, eu me sinto muito contemplado a partir de tudo que a gente discutiu aqui. Não tenho nenhum problema, como eu já disse, em me posicionar, né? Então, naquilo que eu tenho já um conhecimento de causa que me faz sentir confortável para dar um posicionamento, eu mantenho isso, né? É o que eu falo, né? De firmeza para manter os posicionamentos, mas flexibilidade de entender se eu estiver equivocado e reencontrar, né? A partir desse diálogo com vocês, novos entendimentos, não tem problema disso. Mas, mais uma vez, sobre aquela questão que o professor tocou, né, sobre a vaga de Monte Carmelo, então eu só quis dizer que revisitar esse processo é uma responsabilidade de quem está entrando agora, né? Eu não posso só dar continuidade sem saber, né? Então, foi só nesse sentido. Mas isso não deixa de ser uma prioridade e nem é uma estratégia de enrolar essa decisão. Então, assim, um dos grandes problemas a ser enfrentados no serviço público, que a Gláucia, que já trabalhou nas instâncias superiores, sabe disso, né? É o perfil enrolador, né? Então, como a Gláucia disse, olha, essa questão lá se for para frente, né, a ideia de emancipar, né, o campus. Então, os gestores sabem que, olha, isso não resolve em 4 anos. Então, isso não vai fazer parte da minha gestão se eu tenho um plano de ficar só 4 anos, né, como gestor. E aí isso vai ser só protelado, né, não vai ser resolvido? Então, não faz parte do meu entendimento, da minha proposta e do meu compromisso. Eu entendo que antes do curso de geologia, por exemplo, né, que está ansiando pela consolidação, antes dele ser um instituto dessa ou daquela unidade acadêmica, antes dele ser um curso, né, dessa ou daquela unidade acadêmica, ele é um curso da UFO, né? Então, é um compromisso que a gente estabelece enquanto unidade que abriga o curso, né, que é responsável pelo curso, mas que não é para isentar a UFO disso, né? E não é, olha, a gente faz aqui o que pode até
o problema ir para outro lugar. Eu não entendo assim. Exatamente por isso. Porque essas questões que dependem de decisões administrativas são definidas a muito longo prazo, principalmente na esfera pública. Bom, então eu agradeço mais uma vez a todos vocês. Estou aberto aqui à disposição para quem quiser fazer diálogos mais aprofundados, né, mais específicos, a gente agenda isso, certo? Mas obrigado, eu acho que foi muito, muito pertinente, muito coerente a gente fazer esse diálogo ampliado. Obrigado. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Abraço. Boa sorte. Abraço. Boa sorte. Obrigado. Até mais. Boa sorte, Bosco. Obrigado, Sérgio. Gostei do visual, hein, Sérgio? Ficou bacana. Economia de salão. Faz 1 ano. Não, mas... Legal, deu uma revitalizada, ficou legal. Eu tô esperando voltar pro campus agora para eu desfilar lá. Não, você não vai alterar o visual, Sérgio, você tá muito gato assim, não altera nada. Abração para vocês, gostei muito da reunião. Obrigada, Bosco, boa sorte. Obrigado, Luciane. Gente. Obrigado, Tchau. Ângela. Prazer em conhecer, viu, Ângela? Acho que a gente não tinha tido... Você tá sumida, hein, Luciane? Luciane, você tá sumida, hein? Jorge, Você tá você que some, Jorge. Só fica na UFO, Jorge. Tchau, gente. Obrigado, Félix. Obrigado, Tchau, Gabriel, você. João, Rodrigo. Obrigadão. Obrigado, viu, Glaucio? Por nada, Bosco, boa sorte, viu?